Nesta primeira aula, vamos dar uma introdução a respeito do que é o rito tridentino, do que é a missa tridentina, ou o seu nome correto, forma extraordinária do rito romano. Afinal de contas, por que esses nomes? Primeiro, vamos apresentar uma bibliografia básica que vai servir de fundamento para este curso que vai se seguir. O primeiro e o mais essencial, o Missal Cotidiano. Esse missal ele foi reeditado em 2015 pela editora Eclésia, mas é o mesmo texto que foi publicado em 1962, que foi a última versão publicada deste missal do rito antigo pelo Papa São João XXIII, com as últimas alterações. É essencial, mesmo para quem queira conhecer o rito, afinal, mas talvez não tenha acesso ao rito, não tenha a missa propriamente, mas que deseja conhecer. Lógico, agora quem frequenta a Santa Missa é muito essencial, principalmente pelo ordinário da missa, que compõe as partes básicas do rito e a parte das leituras, das orações principais. Você pode adquirir aqui em Divinópolis, na Dei Verbo, Livros e Artigos Católicos, que fica na Rua São Paulo. E você que não é de Divinópolis, você pode adquirir tranquilamente na internet, através do site da Eclésia, ou através do site do Tibe da Deia, do Padre Leonardo. Você consegue tranquilamente por um bom preço. Outro livro que vai servir de base são os dois principais documentos a respeito desta forma. O primeiro é a Bula Quo Primo Tempore, de São Pio V. Nós vamos tratar de uma aula somente sobre este documento, que esse documento foi lançado pela editora Permanência. Você consegue também só o documento no site do Vaticano. Mas esse, lançado pela editora Permanência, você consegue não só acesso ao documento, mas muitas outras informações, por exemplo, a respeito do que é uma bula, da validade deste documento. Afinal de contas, realmente o indulto que São Pio V oferece à missa tridentina é perene, ou seja, a missa tridentina é válida para sempre. Muito se explica aqui neste livro. E o Summorum Pontificum, que é o motu próprio do Bento XVI, que regulamenta, de certa forma, oficialmente, o rito tridentino como forma extraordinária do rito romano. Nós vamos explicar esses termos mais à frente. Para quem quer conhecer o rito de uma forma um pouco mais lúdica, vamos assim dizer, através do uso de imagens, através da missa passo a passo, vamos assim dizer, de como se paramentar, do que é a Santa Missa, eu recomendo este Guia da Missa Tridentina, Tesouro da Tradição, lançado pela editora Eclésia. Foi o primeiro livro que eu tive a respeito da missa tridentina. E por fim, esta obra, Entrarei no Altar de Deus, do Michel Pagliozzi Silva. Esta obra é um volume, é o quarto volume de uma série, a série chamada Entrarei no Altar de Deus. Só o quarto volume fala da forma extraordinária. O primeiro e o segundo fala da forma ordinária, que é a missa que nós conhecemos hoje, a missa de Paulo VI. A terceira ela fala sobre os sacramentos em geral e a quarta fala sobre a missa da forma extraordinária. Eu recomendo a série completa para quem gosta de liturgia. Enfim, vamos agora dar início o que é a missa tridentina. A missa tridentina ela tem esse nome, mas por uma questão de convenção acabou por adotarem esse nome, mas o seu nome original chama-se Forma Extraordinária do Rito Romano. Como assim? A Santa Missa ela tem diversos ritos atualmente. O rito romano, o rito maronita, enfim. Há uma diversidade de dons de ritos católicos reconhecidos pela Santa Igreja. No rito romano, até 1970, de 1570 até 1970,
O rito romano utilizado era este, que foi promulgado pelo Papa Pio V e durou até 1970, sem ser necessariamente extinguido. Mas, Felipe, e se esse rito foi publicado em 1570? E quais eram os ritos que veio antes disso? Aí eu trago uma importante citação do Catecismo da Igreja Católica. Parágrafo 1345. No dia que chamam Dia do Sol, realiza-se a reunião no mesmo lugar de todos os que habitam a cidade ou campo. Leem-se as memórias dos apóstolos e os escritos dos profetas, tanto quanto o tempo permite. Quando o leitor acabou, aquele que preside toma a palavra para incitar e exortar a imitação dessas belas coisas. Em seguida, levantamo-nos todos, juntamente, e fazemos orações, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, para que sejamos encontrados justos por nossas vidas e ações, e fiéis aos mandamentos, e assim obtenhamos a salvação eterna. Terminadas as orações, damos o ósculo uns aos outros. Depois apresenta-se aquele que preside aos irmãos pão e uma taça de água e vinho misturados. Ele toma-os, faz subir louvor e glória ao Pai do Universo pelo nome do Filho e do Espírito Santo e dá graças, em grego, Eucaristia, longamente por termos sido julgados dignos destes dons. Depois de aquele que preside ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, aqueles que entre nós chamamos diáconos distribuem a todos que estão presentes pão e vinho e água eucaristizados e também levam aos ausentes. Esta citação, que eu acabei de citar do Catecismo da Igreja Católica, ela foi retirada do Catecismo, mas é um escrito que remonta do século II. Foi uma carta escrita ao pagão Antonino Pio a respeito da Santa Missa no século II, ou seja, no século um pouco após a morte dos primeiros apóstolos. Ou seja, já dava para perceber que a partir daí eles já estavam começando a criar uma espécie de rito para poder cumprir a palavra de Jesus, que diz: "Fazei isto em minha memória". E muitos desses ritos sofreram as alterações com o tempo para buscar a melhor perfeição possível para dar à Eucaristia o seu devido valor. Até que chegou então, vamos entrar agora no contexto, do século XVI, onde o novo missal foi promulgado pelo Papa Pio V. Esse missal, ele nasce a partir do Concílio de Trento. Na verdade, no finalzinho do Concílio de Trento, após todos os documentos serem publicados, o Concílio de Trento ele não começou pelo Papa Pio V, houve outros papas que deram início ao concílio, que deram sequência, foi finalizado por Pio V e coube a Pio V lançar o novo missal, o novo breviário e a Suma Teológica. A partir daí, então, foi celebrado, desde esse tempo, foi celebrado na Santa Igreja este rito que está aqui presente. Poucas alterações foram feitas com o tempo. Acréscimo no santoral, que é o calendário dos santos, algumas alterações em relação à celebração da Semana Santa, principalmente vindo com o Papa Pio X, que fez as alterações na celebração da Semana Santa em relação à alteração dos horários de missa, porque não podia se celebrar após o meio-dia, mas depois foram feitas as devidas orientações, e a partir de Pio X, a celebração da Semana Santa é conhecida como, como hoje nós celebramos. Tanto que no rito extraordinário quanto na forma ordinária, a celebração da Semana Santa, do Tríduo Pascal, é muito parecida, tendo-se muito poucas diferenças. Já a alteração mais radical mesmo veio em 1970 com a publicação do Missal de São Paulo VI, que é o missal que nós conhecemos hoje, da forma ordinária do rito romano. Só para deixar claro,
nós não temos nenhum objetivo de colocar um missal contra o outro. Nós somos católicos, nosso objetivo é simplesmente apresentar aquilo que Bento XVI deixa bem claro na Summorum Pontificum, que os dois missais podem estar em comum acordo, uma como forma extraordinária e como forma ordinária. Tanto que este missal não foi proibido. Mas foi proibido se o Concílio Vaticano proibiu o missal, o Concílio Vaticano II proibiu esses costumes tradicionalistas. Tudo bem. Pegue lá os documentos do Concílio Vaticano II e me mostre. Porque uma equipe do Vaticano fez isso para poder publicar a respeito, procurando algo a respeito do missal de Pio V. Não encontraram nada, nenhuma publicação que proibisse o uso do missal. Simplesmente instituíram um novo missal sem proibir este missal. Então, muitos grupos que não gostaram do rito novo começaram a entrar em contato com Roma a respeito da possibilidade de continuar a utilizar este rito. Alguns grupos seguiram caminhos mais radicais, levando a brigar com Roma, a brigar pelo Papa, o que nós chamamos de... talvez nem chega a beirar um certo debacatismo, mas chegou um absurdo de negar tudo aquilo que veio após o Concílio Vaticano II, da mesma forma que surgem outros absurdos, que negar tudo aquilo que veio antes do Concílio Vaticano II. É aquilo que todos os papas, incluindo o Papa Francisco, rejeitam. O Papa Francisco falou recentemente a Dom Fernando Rifan, quando ele esteve em Roma. Dom Rifan, ele é bispo da administração apostólica, que é uma administração que só é responsável por celebrar o rito antigo. Mais tarde vamos falar sobre ele. O Papa Francisco falou da sua preocupação em instrumentalizar a missa. E nós não estamos aqui para isso, e não é o nosso objetivo, em instrumentalizar a Santa Missa. Seja da forma ordinária, seja da forma extraordinária. Não podemos utilizar a missa dessa forma. Nós contra eles contra nós. Tradicionalistas contra separatistas, enfim. Não é nada disso. Não podemos seguir por um caminho de um tradicionalismo cego, um tradicionalismo radicalista, que não é nem tradicional radical, o que é bom, porque um católico tem que ser tradicional, fiel às suas tradições, e radical, ou seja, fincado em raízes, mas não tradicionalista e radicalista, que chega a um extremo de negar tudo aquilo que vem de novo, inclusive o que pode ser bom. Da mesma forma, é errado aqueles que utilizam do Vaticano II para criar uma ruptura. A partir de aqui, então, surge uma nova igreja, a igreja do Vaticano II, a igreja do Papa Francisco. Se apresentar isso para o Papa Francisco, eu acredito que ele vai, com toda a bondade dele, dar uns bons tapas na cara de quem fala isso. De quem usa a imagem do Papa Francisco como se ele fosse a ruptura, a nova igreja. Nós somos a igreja da continuidade. Nosso Senhor disse: estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Mas enfim, apesar de alguns grupos terem seguido por algum caminho radical, seja pelo lado tradicionalista e para o lado modernista, como principalmente os adeptos da teologia da libertação, houve grupos que buscaram esta continuidade. E a partir daí, em Roma, surgiu a Comissão Ecclesia Dei, junto com o Papa São João Paulo II. A partir daí, o cardeal Joseph Ratzinger já era prefeito para a Congregação para a Doutrina da Fé, que passaram a estudar um pouco mais a respeito do rito antigo e sua relação com o tempo moderno. Verificaram que o rito não foi proibido pelo Papa Paulo VI. Mas afinal, como é que pode existir duas formas? Vai existir então dois ritos romanos? Então, a partir desse estudo, chegaram, não são dois ritos diferentes. É um rito só. Um chamado de forma extraordinária.
e um de forma ordinária. Não use esses termos como a gente costuma usar, né? Como forma ordinária, como algo sem valor, e extraordinário como algo único, exclusivo. Ordinário significa que é comum, é o comum em todas as paróquias, quase todas as paróquias mantêm o rito que a gente conhece, que é o rito de Paulo VI, e extraordinário porque é o rito que é pouco utilizado. Então, dessa forma, mesmo assim, alguns bispos passaram a perseguir quem celebrava esse rito dessa forma, bispos que talvez não estavam em total comunhão com Roma, afinal de contas, infelizmente, seguiram por um caminho de desobediência, perseguindo algo que não era proibido, mesmo com o avanço dos estudos da Eclésia dele. Não vou aqui julgar esses bispos, talvez não vou dizer que todos fizeram isso por maldade. Talvez até fizeram por uma questão de cuidado, talvez sim por um medo de achar que esses movimentos poderiam procurar uma ruptura com o Vaticano. Tanto que o Papa Bento XVI, na sua Memoriam Pontifico, em sua carta aos bispos, ele alerta aos bispos que têm esse medo de achar que pode ter uma ruptura. Mas ele deixa bem claro aqui, que não existe contradição entre uma edição e a outra do Missal Romano. Na história da Igreja há crescimento e progresso, e nenhuma ruptura. Aquilo que para as gerações anteriores era sagrado, permanece sagrado e grande também para nós. E não pode, de improviso, ser totalmente proibido ou mesmo prejudicial. Ou seja, se o rito não foi proibido, e foi durante um bom tempo celebrado, e foi uma barca de santos, pensa, Santa Teresinha do Menino Jesus viu essa missa, participava dessa missa. São Pio de Pietrelcina, São João Bosco, enfim, uma multidão de santos participou desse rito. E ele ajudou a santificar muitas almas. A história desse rito começa a melhorar a partir dos avanços dos estudos da Comissão Ecclesia Dei, junto ao cardeal Joseph Ratzinger. Em 2002 nasce a Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney aqui no Brasil. Ela é só uma das administrações responsáveis por manter o rito extraordinário vivo, como uma forma comum deles. Há outras fraternidades também que estão em comunhão com Roma. Eu não vou citar nomes aqui agora, vou só manter por enquanto a administração apostólica, porque é a que eu mais conheço. Em 2002, junto à administração apostólica, o que é isso, uma administração apostólica? No Código de Direito Canônico, não se equivale a uma diocese, ela é como se fosse uma prelazia. Fala-se administração pessoal, porque não é por causa de território, como por exemplo, a diocese. A diocese de Divinópolis, ela abarca uma determinada região que está sob jurisdição de nosso bispo atual até o momento, 2019, que é Dom José Carlos de Souza Campos. Mas uma administração apostólica pessoal, ela envolve pessoas, ou seja, aqueles que estão ligados no rito tridentino, na forma extraordinária do rito romano. Então, a partir daí, criou-se a administração, ela tem um bispo, que atualmente é Dom Fernando Arias Rifan, possui a paróquia, padres que são ordenados neste rito, e nessas paróquias, a sua sede ela fica em Campo dos Goytacazes, no Rio de Janeiro. Então, ou seja, aí pode gerar até dúvida, mas em Campos ela tem um bispo, tem uma diocese que comanda lá a região territorial de Campos, mas como eu falei, é uma administração pessoal, ela não envolve território, sim pessoas que são ligadas ao rito tridentino. Então, no caso, são fiéis da administração apostólica aqueles que pertencem às suas paróquias, à sua sede, que fica em Campos. Os padres que lá são ordenados, eles já são ordenados para o rito tridentino. Há padres lá que nunca celebraram a missa nova, e há aqueles que celebraram a missa nova, a missa do rito ordinário de Paulo VI,
mas que se transferiram para a administração apostólica. O exemplo mais comum, todo mundo conhece, é o padre Leonardo Wagner, que celebrou aqui em Divinópolis de 2018 até 2019. Ele, durante um tempo, ele foi ordenado no rito ordinário e foi transferido para o rito extraordinário, né? Ele se transferiu para o rito extraordinário alguns anos atrás. Então, todos os sacramentos são celebrados na forma extraordinária. O batismo, o casamento, o matrimônio, a confirmação, que é a crisma, a reconciliação, que é a confissão, a unção dos enfermos, tudo celebrado na forma extraordinária, como foi promulgada pelo Missal de 1962. E o rito tridentino ganha o seu salto com o Summorum Pontificum, que a partir daqui cria algumas normas que regulamentam a forma extraordinária do rito romano. Então, o rito ele não é proibido, muito pelo contrário, ele é até bastante incentivado para quem tem esse contato, para quem procura uma forma da Santa Missa que seja mais silenciosa, que seja voltada mais para o silêncio e uma contemplação maior. Não que se renegue a missa do rito ordinário. Tanto que até uma das condições de que os grupos responsáveis, né, não criem através de um movimento de ruptura, né, ou seja, aquilo que o Papa Francisco falou, não instrumentalizem a Santa Missa. Vamos manter-se na hermenêutica da continuidade, aquilo que fala o Papa Bento XVI, de dar a sequência, afinal de contas, Nosso Senhor estará conosco todos os dias até o fim dos tempos, e não até o Vaticano II, e não só após o Vaticano II. Então, desde que ele deixou a sua igreja, até hoje ele segue conosco. E é aquilo que um padre falou comigo em confissão, quando eu estava atendendo, falei da minha frequência no rito extraordinário. Eu frequento os dois ritos, o rito ordinário e o rito extraordinário, porque o rito ordinário aqui é celebrado somente nos domingos, né? Então, durante a semana só tem a missa no rito ordinário, vamos perder a graça da Santa Missa por isso. E também há domingos que eu não consigo ir no rito extraordinário, então vou no rito ordinário normalmente, é a mesma Santa Missa, lá você recebe a graça da Eucaristia de ofertar o sacrifício ao Nosso Senhor. Não faltem à missa de domingo, pelo amor de Deus, que isso é um pecado mortal. Mas esse padre me disse em confissão o seguinte: essa que é a beleza da igreja, a diversidade. Há rito na forma extraordinária para quem procura maior contemplação, a vivência do silêncio, na forma ordinária para aqueles que buscam uma maior participação, e isso eu estou falando do rito celebrado dentro das públicas, porque, por favor, quando eu falo de missa de Paulo VI, não confunda com as avacalhações que você vê. Ah, mas missa de Paulo VI é avacalhação, é abuso litúrgico, é padre vestido de palhaço, não sei o que. Não, isso não é a missa de Paulo VI. A missa de Paulo VI, a missa do rito, da forma ordinária do rito romano, é aquela que está no missal. Uma missa bem celebrada, que segue suas rúbricas, que segue os seus cantos litúrgicos, seja os cantos gregorianos, seja o canto do inário litúrgico da CNBB, é a que segue todas as rúbricas que determina a Santa Igreja. Então, nenhum dos dois ritos é inválido, tá bom? Então, é aquilo que o Padre Leonardo já falou em uma live dele, a respeito da validade dos sacramentos. Um sacramento é inválido quando ele não atende 3 condições. Quando não tem o ministro, quando não tem a forma correta e quando não tem a matéria correta. Ou seja, uma missa só é inválida quando ela não atende 3 requisitos. Não tem o ministro, não tem a sua matéria e não tem a sua forma. Ou seja, para uma missa ser inválida, ela tem que ser celebrada por um padre que esteja canonicamente impedido de celebrar, ou seja, não tenha recebido o sacramento da ordem, ou então por um processo canônico esteja impedido de celebrar a Santa Missa, ou quando não se pronuncia a fórmula correta, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue.
Se não pronunciar isto, a missa não vale. E quando não se utiliza pão e vinho. Pão feito de trigo, vinho feito de uva. Ah, Felipe, mas isso é porque é o contexto da época. Se Jesus vivesse no Brasil, tivesse vindo para cá, ele consagraria pipoca e cachaça. Mas ele não veio no Brasil e não consagrou pipoca e cachaça. Ele consagrou pão e vinho. Frutos da terra e do trabalho humano. Então, não pode utilizar tapioca como pão, gente. Tapioca é gostoso, é bom. Não pode utilizar... Não. Pão feito de trigo e vinho feito da uva. Fora isso, isso é que faz com que o sacramento seja inválido. Então, isso é que configura para que uma missa seja inválida. O que é diferente de ser lícita e ilícita. No caso, uma missa ilícita é aquela que pode até atender todos os requisitos para que ela seja válida, mas não está sendo celebrada dentro daquilo que a igreja propõe. Que é, por exemplo, quando o coral começa a cantar cantos que não tem nada a ver. Trocam a letra do Glória, tocam uma música secular no lugar do Kyrie, ou então o padre entra de berrante montado num cavalo. Ao invés de utilizar a estola de tempo litúrgico, ele utiliza uma estola toda colorida, ou então nem utiliza paramento nenhum, fica lá sentado na beira da praia e levanta a Eucaristia assim. Ou seja, é ilícito. Não a torna inválida, mas é ilícito, ou seja, está contrário à norma da igreja. Felipe, o que eu faço com um padre desse, pelo amor de Deus? Primeiro, calma, meu filho. Calma. Se você percebe em sua paróquia um padre que faça abusos litúrgicos, primeiro converse com ele. Olha, padre, você fez isso é certo, sim? Se ele relutar, você chama mais uma pessoa, converse com ele. Tudo na forma da caridade. Não parta para o ataque. Busque a correção fraterna. Se ele mesmo não se corrigir, apresente-se ao bispo. Se o bispo não apresentar, apresente ao anúncio apostólico. Lógico, também não vai brigar por uma coisa à toa. Por exemplo, o padre da minha paróquia, ele faz a homilia fora do ambão. Pelo amor de Deus, né, gente? Aí não seja tão... Vá com calma também. As rúbricas pedem que o rito seja, que a homilia seja no ambão, mas calma, não é tão grotesco assim. Você tem um pouco de bom senso também. Mas, enfim, meu crucifixo está um pouco se mexendo aqui, né? Vamos enquadrar ele aqui. Enfim, entenderam a diferença? Uma coisa é uma missa inválida, outra coisa é a missa ilícita. E isso eu falo muito mais a respeito da forma ordinária, que muitos confundem achando que todas essas avacalhações que acontecem na Santa Missa, que nós vemos em nossas paróquias, que é uma realidade, é algo que está presente no missal, e não está. Nós estamos vendo presente muitas missas ilícitas, não inválidas. Se você vai numa missa que tem abusos litúrgicos, ela vale? Sim. Desde que seja celebrado por um padre, por um bispo, por alguém que tenha o sacramento da ordem e não esteja canonicamente pedido, que esteja utilizando pão e vinho como matéria, e utilize a fórmula: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Tendo isso, a missa acontece. Agora, temos que buscar a correção para que ela possa ser feita da melhor forma possível. Para que ela atenda nossos anseios. Afinal de contas, é isso que a Sacrosanto Concílio, que é um outro documento a respeito da Santa Missa, nos fala. É que nós, fiéis, temos o direito de gozar de uma liturgia muito bem celebrada. Eu acabei tratando um pouco mais de temas de liturgia aqui, porque é o que mais pega quando se trata de forma ordinária e forma extraordinária. Mas só a missa extraordinária é que tem um bom rito, que se celebra-se bem. Isso depende também da idoneidade do padre. Se o padre, Deus nos livre e guarde, mal intencionado,
Vamos supor que a reforma não tivesse acontecido. Com a entrada de muitos dessa mentalidade modernista, eles iriam fazer bagunça com isso aqui também. Talvez não desse tanta abertura, não desse tanta abertura, mas sim, eles iriam fazer abusos litúrgicos também. É aquilo que o Padre Leonardo falou uma vez em sua live. A diferença do abuso litúrgico da forma extraordinária para a forma ordinária é que na forma extraordinária ninguém falava. Na forma ordinária todo mundo fala e vê. Então tinha abuso litúrgico? Sim, porque o problema não é do rito, o problema é do padre. O problema é de quem celebra. Então, concluindo um pouco dessa breve introdução que acabo de dar, a forma extraordinária do rito romano, então ela não é proibida, ela não é inválida, ela mantém-se agora como forma extraordinária, ou seja, para quem deseja assisti-la agora, é possível. Ela pode ser assistida por aqueles que pedem. Vamos explicar como em um vídeo futuro. Vamos explicar futuramente em um vídeo futuro. E aguardo vocês agora na próxima aula, onde vamos falar de alguns pontos negativos que o povo comenta a respeito do rito tridentino e de alguns erros que muitos cometem a respeito desta forma extraordinária. Em seguida, vamos falar de um estranho movimento que pode parecer estranho para alguns, mas vamos ver que é mais do que natural, que é da incessante busca dos jovens pela forma extraordinária do rito romano. Muito obrigado a todos.